resolver agora o exercício número 37 do livro 2 de Física, página 174. O exercício do capítulo 6, tá bem? Então vamos dar uma lida. Aqui ele diz que duas baterias de forças eletromotrizes iguais a 6 volts e a 9 volts têm resistência interna de meio ohms e de 1 ohms, respectivamente. Ligando essas baterias em paralelo, pergunta-se, primeiro, qual é a corrente I que vai passar por esse circuito? E, em segundo, qual é a energia E que é dissipada sob a forma de calor durante um intervalo de tempo igual a 10 segundos? Então, vamos primeiro visualizar o que está acontecendo. Então, ele deu para a gente 2 geradores aqui, tudo bem? O primeiro, eu coloquei os dados dele, a força eletromotriz é 6 volts e a resistência interna é meio ohms, e do segundo, a força eletromotriz é 9 volts e a resistência interna é 2 ohms. A primeira coisa que ele fez foi colocar os dois em paralelo. Então, a gente coloca aqui, né, um do ladinho do outro e vai unir essa ponta com essa e essa ponta com essa, tudo bem? Mas o que acontece? Ele ligou os dois em paralelo, ou seja, colocou um do lado do outro, extremidade positiva de um com a extremidade positiva do outro, a negativa de um com a negativa de outro, só que ele não adicionou mais nada no sistema. Ele não pegou e colocou aqui, ó, outra resistência, por exemplo, para ligar esses dois, para ficar mais do jeito que a gente está acostumado, né? Porque quando fala que algo está em paralelo, a gente imagina que tem um circuito maior, onde a corrente vai chegar aqui, vai se dividir, né? É assim que a gente está acostumado. Mas nesse exercício é como se ele estivesse parado na metade da confecção do circuito. Ele chegou, colocou as duas em paralelo e não fez mais nada. Ou seja, essa ponta do paralelo que podia estar ligando com alguma outra coisa e chegar aqui, não aconteceu. Ou seja, você ficou só com um fio aqui. Então, é a mesma coisa de você desenhar isso. Tá vendo? Para ficar mais enxuto. Só que o que acontece? Se você olhar bem para isso, nada mais é do que um circuito que está em série, no final das contas, porque ele não adicionou mais nada. Então, se você olhar, você tem esse em série com esse, só que se esse daqui está te fornecendo 9, aqui ele está consumindo 6. Tá vendo? Porque a sua corrente vai ter que percorrer isso daqui só. Não tem uma saída para esse paralelo. Então, na prática, a corrente está rodando dentro desse paralelo como se eles fossem em série, porque na prática eles estão em série. Tudo bem? Então, por causa disso, que você vai calcular, por exemplo, a resistência equivalente do seu circuito como a soma das duas resistências. Como essa resistência mais essa, ó, resistência equivalente, 1 mais meio, 1,5 ohms. Na fonte, a força, o potencial que ele está liberando ali, nada mais vai ser do que esse 9 que está fornecendo, menos esse 6 que está sendo consumido. Então, na prática, é como se tivesse ali um de 3 volts. Aí a gente pode até reescrever ele aqui, mas de um modo mais enxuto, né? E a gente tem ele, ó, a U e a resistência equivalente. U valendo 3 volts e a resistência equivalente 1,5 ohms. Tá vendo que a gente foi deixando o sistema com uma aparência mais simples. Então, quando eles foram colocados, se você tivesse outra coisa ligada, aqui ia estar como gerador, aqui como gerador também. Como não ligou nada, no final das contas acabou que esse fica trabalhando como gerador e esse como receptor, por causa do jeito que foi montado. Muito bem, então agora que deu para olhar o circuito dessa visão
geral, né, de como que ele está organizado, agora a gente pode calcular o que ele pediu, que é a corrente, né? Essa corrente aqui, que é a mesma que está representada aqui, que nada mais é do que o potencial que está sendo aplicado nele dividido pela resistência equivalente. Então, vai ser 3 dividido por 1,5, que vai dar 2 amperes. Tudo bem? Acho que é bem tranquilo esse cálculo aqui. A dificuldade aqui não está no cálculo, está em visualizar como que você chega aqui. Afinal, quando ele fala paralelo, já dá aquela coisa, tipo, nossa, eu vou calcular a resistência equivalente como a soma dos inversos, né? Mas não, tudo bem? A gente não vai usar aquela fórmula que a gente está acostumada, que seria isso daqui, né? Para o paralelo. Não vai, por quê? Porque na prática esse circuito está funcionando como duas resistências em série. No item B, ele pede qual foi a potência dissipada. Melhor, ele pede qual é a energia que foi perdida, né, no sistema, que foi dissipado, ou seja, para calcular a energia que ele perdeu durante 10 segundos de funcionamento, a gente tem que saber qual é a potência que está sendo dissipada. Porque aí se a gente consegue a potência dissipada e tem o tempo, multiplica a potência pelo tempo e consegue a energia. Então, para calcular, eu coloquei até aqui 2 modos, né? Que um é você já ir direto, a potência dissipada é o que está dissipando na resistência, né? Nesse resistor aqui equivalente. Então, REQ, resistência equivalente, vezes a corrente ao quadrado, a corrente que a gente calculou. Então, ficaria a potência dissipada 1,5 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado seria 4, né? Então, 1,5 vezes 4, 6 watts. Outro modo de calcular isso, se você quiser olhar só por aqui, seria você pegar quanto que dissipou nesse e somar com o que dissipou nesse. Porque aqui isso é uma representação do equivalente. Na vida real, o que existiria seriam 2 resistores separados. Isso daqui é só uma representação. Então, se você calcular quanto que dissipou no primeiro e quanto que dissipou no segundo, tem que dar a mesma coisa do que você calcular com a resistência equivalente. Essa é a ideia de usar resistência equivalente, que seja igual. Então, a potência dissipada vai ser o quê? Agora, a gente coloca aqui o valor da primeira resistência, que é meio, a corrente é 2. Da outra resistência, que é 1, e a corrente que passa por ela também é 2. Então, meio vezes 2 ao quadrado, que é 4, né? Meio vezes 4 dá 2. 2 ao quadrado aqui de novo dá 4, vezes 1, 4. Então, vai ficar 2 mais 4, que dá 6 watts, tá vendo? Dá a mesma coisa, são só caminhos diferentes para chegar no mesmo resultado. Então, tendo esse valor, agora a gente pode calcular a energia, porque a energia, a gente sabe que é a potência vezes o tempo. Potência a gente calculou que é 6, o tempo ele deu que é 10 segundos, então 6 vezes 10, 60 joules. Tudo bem? Espero que tenha dado para entender essa diferença do como nesse exercício, quando ele fala paralelo, é porque você colocou os dois ali em paralelo, mas você não continuou essa saída aqui para ligar em outras coisas. Então, na prática, você acabou só ligando esses 2 fios. Então, isso funcionou como se você tivesse um gerador e um receptor em série. É um exercício bem legal para mostrar essa dinâmica. Então, você tem que estar bem tranquilo de olhar e falar, nossa, se a corrente está nesse sentido, eu vou olhar como um gerador, se ela está no outro sentido, eu vou olhar para ele como um receptor. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido e bons estudos!